Falar um pouquinho do nosso expositor de hoje. Eu fiquei impressionado com a idade dele. É um jovem ainda, 38 aninhos, Sérgio. O homem é novo ainda. Não é igual nós que já estamos aí, né? Rodado, né, Sérgio? Ele é expositor espírita, estudioso da doutrina espírita, né? Do Evangelho, Antigo Testamento. Fala com fluência o hebraico, entre outras línguas. Obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos, morando em Israel. Olha o currículo do homem, gente. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências espíritas por todo o Brasil e exterior. Ele é médium, facilitador na série De Moisés a Kardec, realizado pelo IGESE, junto a Jorge Elahart e o professor Severino Celestino. Olha aí. Além de outras séries de estudos espíritas. Fundador e coordenador de diversos grupos de estudos espíritas em São Paulo e na Bahia, onde residiu. Ele é fundador também do grupo espírita Cisco de Luz, na cidade de São Paulo. Currículo maravilhoso, que Deus te abençoe muito pelo esforço, viu? Um exemplo para todos nós. Então, gente, vamos receber com muito aplauso, né? Vamos envolver em muito carinho o nosso querido Álvaro Mordecai. Deus te abençoe. Excelente manhã a todos nós. Nós nos sentimos plenamente agraciados. E Fábio, meu bom amigo, pela segunda vez, tenho a honra de termos ao meu lado, ao nosso lado, a sua música, a sua bondade, as suas vibrações. Você assim disse, eu só faço a abertura, não. Você está ao meu lado em todas as palavras e o seu trabalho não é menos importante. As vibrações da sua música, talvez as minhas palavras jamais alcancem. Muito obrigado, mais uma vez, pela honra da sua música. Nós nos sentimos muito pequeninos para a exposição, quando eu não sei se já é do conhecimento dos frequentadores da casa, que nos foi dito por um espírito amigo que se aproximou, estarei nas casas penitenciárias ao lado, ouvindo a palestra, porque todos os evangelhos e as palestras proferidas nessa casa, através de caixas acústicas no plano espiritual, ecoam pelas casas penitenciárias. Eu não sei se isso já era de conhecimento, mas assim foi me dito. Então nós nos sentimos muito pequeninos, pois nós sabemos que Fabiano de Cristo e a serva do Senhor se encontram onde está o sofrimento humano. Então, sem sombra de dúvidas, estarão nos acompanhando dessas casas penitenciárias ao lado. A gente vai falar um pouquinho de Maria, mas temos tão pouco escrito sobre ela. E esse versículo específico, onde ela diz, eis-me aqui a serva do Senhor, para nós compreendermos, nós precisamos de retornar um pouquinho ao Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, com a presença de Abraão, o primeiro missionário escolhido para um projeto de revelação universal. Assim, Abraão encarnando na antiga Babilônia, na Caldeia, onde todos ali se encarregavam das ocupações religiosas pelo politeísmo, ele, desde muito jovem, refletia sobre a natureza. E ele imaginava que uma força maior, um ser, deveria estar por detrás de tudo, um Criador. Ele pensou que poderia ser o Sol. Mas, durante a noite, onde estaria o poder deste Criador? A lua já estava descartada, e tudo que observava no curso da natureza, tudo que os seus olhos alcançavam, tinham poderes limitados.
E ele então começa a imaginar que o Criador está em uma forma não material, mas um Deus único, imutável, um princípio de tudo, o Criador de todos os processos. Mas como revelar isso na Babilônia antiga? Conta a parábola do Antigo Testamento, que seu pai tinha uma loja de ídolos, e ali vários ídolos de barro, metal e assim por diante. Abraão, um dia, seu pai saiu, pediu que ele cuidasse da loja, e ele, na parábola, então proferida, ele quebra todos os ídolos da loja do seu pai. Ele coloca sob um pedestal onde ficava um ídolo, um pedaço de madeira. Seu pai chega e questiona: quem foi que fez isso, meu filho? E ele aponta: foi esse, meu pai. Mas como um pedaço de pau poderia ter quebrado toda a minha loja? Se não acreditas que nem mesmo pode ter quebrado, quanto mais criar céus e terra. O monoteísmo estava começando a ser instaurado à humanidade. Abraão precisa fugir das perseguições, desce até então a terra que lhe seria prometida, no sentido figurado, não no sentido físico, não no sentido de um pedaço constrito, mas no sentido do qual nos traz Gamaliel a Paulo de Tarso, pela psicografia de Emmanuel, um estado de espírito a adentrarmos. No caminho ele então para nos céus e tudo se apaga, vê uma estrela. E ele ouve a voz do Senhor: essa estrela é a obra de tua revelação. Logo aparece uma segunda: esta é tu e teu filho. A terceira estrela: tu, teu filho e teu neto. Então 12 estrelas, essas são as 12 tribos que nascerão de tua casa, 70 estrelas. E o céu todo fica repleto de estrelas. Assim serão os teus descendentes. Serão como as estrelas do céu, incontáveis, e como os grãos de areia da terra, incontáveis. Cada um de nós, que então é abraçado pelo trabalho iniciado por Abraão através da revelação do monoteísmo, se torna uma pequena estrela a brilhar no céu da redenção de nossa humanidade terrestre. Nós, então, encontramos Abraão descendo para a terra de Canaã, quando ele encontra uma figura bastante inusitada, só 2 versículos sobre este personagem, Melquisedeque, Melech-Tzedek. Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Jerusalém, ou Jerusalém, é a cidade de Salém, a cidade da paz, ou a cidade do pagamento, porque quem paga o que deve à sua consciência encontra paz. Então, ali naquele ambiente, Abraão ele presta suas homenagens espirituais a Melquisedeque, o que nos dá a entender que a sua estatura de Melquisedeque era muito mais elevada que de Abraão, tido como o homem mais bondoso de seu tempo. Mas naquela condição de Melquisedeque, só para que possamos compreender, Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, faz referência a Melquisedeque e diz que Jesus seria sacerdote ao mundo da mesma linhagem de Melquisedeque. Isso está na carta aos Hebreus, escrito por Paulo de Tarso. Inclusive a carta que nós encontramos Emmanuel nos dizendo no livro Paulo e Estevão, que é a única carta da qual Paulo escreveu em profundas lágrimas todos os seus versículos. Ali então, Abraão questiona: como posso eu adorar ao Deus único? Em uma espécie figurada, em uma outra parábola, é dito a Abraão: nós adoramos a Deus com pão, com vinho, vinho no sentido o mesmo do qual encontraríamos Maria, a serva do Senhor, pedindo na primeira aparição, na primeira manifestação pública da missão de Jesus, pedindo a ele que fosse então transformadas as talhas de água no casamento da humanidade
com a sua noiva, assim como é tido a espera do Messias. O Messias é tido como a noiva da humanidade, num casamento onde prestaremos a fidelidade de nosso coração àquele que exerce na sua mais plena condição a imagem e semelhança do Senhor. Ali, nesse momento, o vinho representa o júbilo, a alegria, a santificação de um momento único, onde Maria se manifesta a favor de seu filho, para que antes do tempo a sua missão pudesse se iniciar. Aqui, Melquisedeque diz que pelo vinho, não no sentido da embriaguez, mesmo porque Humberto de Campos nos conta que Simão Pedro questionou Jesus, porque havia ele transformado água em vinho, não estaria ele incentivando a embriaguez? E a resposta de Jesus é: sabes a alegria de servir a um amigo? Pela psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, através do espírito de Humberto de Campos. E ali, então, nesse momento de união, onde Abraão iniciava com júbilo a redenção da humanidade, pois a diferença de primeira, segunda e terceira revelação para todas as outras revelações de Deus, como no Bhagavad Gita, como no Egito Antigo, como através de Zoroastro e tantos outros missionários de Deus, é que a revelação comum impacta o universal, impacta o inconsciente coletivo de toda a humanidade. Hoje, toda a humanidade caminha, após quase 5.000 anos, para um processo de compreensão do monoteísmo. Quando o mundo estiver regenerado, seremos todos monoteístas. Entenderemos que um único Pai nos transforma em irmãos de humanidade e devedores da vontade de Deus para com o próximo. E nesse encontro, diz também Melquisedeque, a gente se usa o pão, trazendo a importante lição de que Deus não se encontra nos altares, mas se encontra reunido em nossos lares. Ali, então, a evangelização e o trabalho missionário dos pais, para que nós pudéssemos, então, compreender que Deus não permanece distante, mas deve se sentar, entre aspas, à mesa com cada um de nós. Por essa razão, nós iremos encontrar a vida de Maria junto a Jesus em 30 anos de vida dedicada à carpintaria de seu pai, a tarefa onde não fora reconhecido pelas grandes obras, trazendo a humildade do espírito mais nobre, o único espírito crístico de nossa humanidade, e também trazendo a consideração de que o papel da maternidade, da paternidade e a missão da educação de espíritos é a primeira preocupação da primeira revelação e também da vida de Maria junto a Jesus. Ali então se torna aquela região, é feita um contrato, eles celebram o início de uma descendência, mas Abraão queria muito obter filhos com sua esposa Sara, mas ela era estéril e ela não podia lhe dar filhos. Assim então, de maneira muito resumida, irá nascer o governador de nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Ismael, quando Abraão tem uma filha com sua serva, tem um filho com sua serva, Agar, que corre Agar em certo momento pelas dificuldades que encontrava junto a Abraão, e quando ela corre ao deserto, grávida de Ismael, aparece o anjo do Senhor e lhe diz: Deus ouviu as suas preces, teu filho se chamará Ismael, Lishmoa em hebraico, ouvir, Ismael, Deus ouviu a sua prece, seu filho se chamará Ismael. O nosso governador planetário
nosso governador do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aparece pela primeira vez aqui, no princípio da história da redenção, trazendo a missão unida de princípio, meio e fim, através do papel a ser desempenhado na transição planetária por cada um de nós aqui reunidos. Mas, naquela posição, Abraão já se encontrava muito velhinho, 99 anos, aos 99 anos, dedicado, bondoso, trazendo as Escrituras sobre a sua constância, devoção a servir aos peregrinos, aos necessitados, aos viajantes, e fazendo com que aqueles que tivessem o coração puro pudessem se tornar uma dessas pequenas estrelas, por receberem a obra da redenção. Abraão estava na planície de Mamré, aos 99 anos. Ele havia então realizado um pacto na carne, a circuncisão, que Paulo de Tarso traz na carta aos Romanos: circuncisa o meu coração. Que o pacto seja em nossa alma, em nosso espírito, não exatamente como na carne, apesar de eu ser judeu, ter nascido judeu e ter feito o Brit Milá, nós compreendemos que o pacto, como diz Paulo de Tarso, deve ser em nosso coração, em nosso espírito. E ele se encontrava bem adoentado, mas sentou-se no sol quente e fez uma prece: que eu não possa passar um único dia de minha vida sem servir ao Senhor. Quando ele levanta os seus olhos, vê alguns peregrinos, que não sabia ele naquele instante, que eram anjos do Senhor, espíritos materializados que vinham em sua direção. Ele pede: recolham-se em minha casa, oferece o maior de todos os banquetes, reconhecendo que no exercício do monoteísmo ele encontrava no seu irmão de humanidade a possibilidade de oferecer o melhor e não migalhas. Migalhas nós oferecemos de nosso amor com a expectativa de que o Cristo multiplique o pão de nossa baixa vibração, de nossas poucas condições, mas o melhor que possuímos fica ali caracterizado como sendo o princípio do monoteísmo, com a caridade. Fora a caridade não haveria salvação e nem forma de servir ao Senhor. Nós então encontramos esses anjos, esses peregrinos sendo acolhidos. Ele pede que seja então morto 2 bezerros tenros, prepara um pão que Jesus irá comer na última ceia, o pão ázimo. Ele não tem fermento, representando a humildade, como nós devemos verdadeiramente nos enxergar na condição que estamos, não menores, com as qualidades, com os atributos, mas também não maiores, inflados pelo nosso ego. Nós devemos ser como o pão sem fermento, representado na última ceia e aqui oferecido por Abraão. Nós encontramos Abraão lavando os pés daqueles peregrinos, deixando a lição que deveria se tornar um grande servidor todo aquele que quisesse ser parte da obra da redenção. Jesus repete os mesmos atos na última ceia em referência àquele que ele mesmo, como governador planetário, escolheu para iniciar a sua obra. E nessa caminhada, por essa jornada na casa de Abraão, nós encontramos em dado momento Sara recolhida em outro cômodo, mas ela ouvia a conversa dos anjos. E um daqueles anjos diz: terás um filho. E ela, do quarto ao lado, deu uma bela de uma risada, pensando: Abraão, com 99 anos, eu estéril e tão velhinha. E ela dá uma risada. E o anjo do Senhor diz: seu filho se chamará Itzhak, que vem de Litzhok, risada, porque ela riu da vontade do Senhor. Nasce aos 100 anos, na parábola. Tudo isso, o que nos interessa não é a literalidade, mas a lição eterna. Nasce 1 ano depois, ou 9 meses depois, Isaque, a descendência de Abraão.
Isaac era o filho que enchia os olhos, pois ele seria a continuidade naquele momento da sua obra de redenção. Mas um belo dia, Isaac, já um pouco mais velho, ouve a recomendação da voz do Senhor. Vamos apenas entender o que significa sacrifício em hebraico. Sacrifício korban vem da palavra karov. Karov é aproximar-se. O que eu faço para me aproximar de Deus está no sentido de um sacrifício. Dentro do texto bíblico de uma humanidade ainda mais infantil nos seus princípios de espiritualidade, nós vamos encontrar, sendo então ali pedido as ofertas que eram necessárias para a vida no dia a dia. Quando alguém levava uma ovelha, um animal ao templo, não representa o sacrifício do sangue, mas nós estamos falando, por exemplo, ao tempo de Jesus, nós estamos falando de uma política de pão e circo que reunia 1 milhão de pessoas no Coliseu. Quem alimentavam essas 1 milhão de pessoas? Altos impostos. Quem alimentava a riqueza descrita de Zaqueu? Um cobrador de impostos, como todos os outros, que exacerbava nas cobranças. Quem mantinha o luxo da aristocracia, a máquina de guerra romana? Os impostos. Ou seja, a fome era presente. Quando se fala em levar uma ovelha, na literalidade nós pensamos no sangue. Mas o espírito por detrás da letra diz sobre o sacrifício de então aproximar-se de Deus. Tanto que no Talmud nós iremos encontrar um homem que levou uma pedra muito pesada, e é descrito que uma série de anjos, espíritos materializados, ajudaram ele a levar aquela pedra, pois ele não tinha o que oferecer ao Senhor. O sacrifício representado pela linguagem simbólica é o que aproxima. E é pedido então a Abraão: entrega o teu filho amado em sacrifício. E nós nos revoltamos quando lemos essa passagem. Mas a frase de Abraão no Antigo Testamento é: eis-me aqui, o servo do Senhor. Estou pronto a levar o que existe de mais importante em minha vida, a descendência de tua obra, Senhor. E aqui nós compreendemos que Maria, quando se encontrava encarnada antes do nascimento de Jesus, e o anjo Gabriel se manifesta para o seu cunhado, sacerdote, no templo de Jerusalém, esposo de Isabel, Zacarias. Ele estava no serviço do incenso e ao pé direito do altar aparece-lhe o anjo que diz: não tenhas medo, venho aqui para revelar-te que Elisheva, que a sua esposa Isabel, será mãe de um filho. E ele duvida, como fez Sara: mas a minha esposa já é idosa, eu também, ela é estéril. Porque duvidastes, não terás a possibilidade de falar até o dia do teu filho, que anunciará o grande Messias. Terás o silêncio em tua boca, e as tuas próximas palavras serão a nomeação de teu filho, Yohanan, ou João, ou Batista. Com 6 meses de gravidez, Isabel encontrava-se em sua casa, e devido à idade muito fragilizada pela gravidez, nós iremos encontrar o anjo Gabriel, que trouxe mensagens por Eurípides Barçanufo, na psicografia, publicado no livro Eurípides, o médium de Jesus. O anjo Gabriel manifesta-se para Maria e diz: Miriam, seu nome em hebraico, Miriam. E ela não se amedronta, em primeiro lugar, da presença do anjo. Tu, como disseste o profeta Isaías, Isha Alma, uma jovem senhora, uma jovem mulher, darás à luz para o Ben Elion,
para o Filho das alturas. E ela diz, então, se é da vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor, a tua serva. E ela aceita a missão que também, semelhante àquela de Abraão com seu filho, veria o sacrifício desde o princípio, pois na tradição judaica o Messias seria sacrificado pelo egoísmo humano. Ela, sabendo desde o princípio que daria a luz para a maior de todos os amores da humanidade e, ao mesmo tempo, a maior de todas as dores, a perda de um filho, a perda de seu filho amado. E ela, então, ouve do anjo Gabriel, aquele que o anuncia, como diz a tradição no livro de Reis, onde o profeta Elias reencarnaria para anunciar o Senhor. Este já se encontra reencarnado no ventre de tua prima Isabel. Ela então se direciona até a casa de Isabel, passa os próximos 3 meses servindo àquele que virá anunciar a vinda do Messias, o seu filho. Quando ela se aproxima da casa de Isabel, diz-nos o texto de Lucas, que Isabel diz, mas quem sou eu para merecer o Senhor em minha própria casa? Vim aqui para servir. E nós encontramos a fala de Martinho Lutero, que todo aquele que deseja se tornar um servidor na obra do Senhor, na obra da redenção, deverá se tornar pequenino, como, por exemplo, Deus inicia a história da humanidade no texto bíblico, da terra, do pó da terra, formando a obra mais sublime da criação, o homem. Nós encontramos Martinho Lutero dizendo que todo aquele que almeja engrandecer-se aos olhos de Deus deverá apequenar-se aos homens dos homens. Ao lado de Maria, traz Emmanuel a mensagem José da Galileia e diz não muito encontramos a respeito o que é característico das mais nobres almas que vêm ao mundo para servir. As mais nobres almas, diz Emmanuel, passam como como José da Galileia, despercebido aos olhos da humanidade. Essa é a grande capacidade dos maiores espíritos que passam pelo nosso planeta. E ali, então, após 3 meses, após o nascimento de João o Batista, Maria retorna para sua casa, onde, junto de Elisheva, de Isabel, ela pôde colaborar em todas as tarefas domésticas, deixando aqui uma mensagem tão importante aos nossos corações e exemplificada na vida de Fabiano de Cristo, pois Fabiano, em toda a sua condição evolutiva, foi pela maior parte de sua vida o porteiro do mosteiro onde ele trabalhou. Quando muito foi lhe pedido, tornou-se um enfermeiro e sempre dizia: eu nada possuo, nenhum valor, o que eu tenho é apenas amor. Por essa razão, todos os sacrifícios em favor dos enfermos eu devo oferecer. Ele nem mesmo caminhava, parava para ser assistido pelos médicos, ele tinha erisipela na sua perna, e ele, com as faixas pútredas, ele dizia que a sua vida e o seu corpo não tinha absolutamente nenhum valor. Seu único valor era diante da possibilidade de servir, mostrando como assim como fez Maria, assim como fez Abraão lavando os pés, assim como deve fazer todo aquele que almeja viver a redenção e a regeneração de nossos corações. Nós então vemos Maria já nos transportando para o momento mais difícil de sua vida, em função do nosso tempo, do nosso
horário. Maria, que vira a vida pública de Jesus, e aquela alma tão nobre estava no momento derradeiro, após aquilo que nós narramos no momento da última ceia, quando repete todos os atos de Abraão e faz-nos recordar porque Maria disse: eis-me aqui. Pois Abraão, quando proferiu, viu a dedicação de sua vida ao sacrifício de Isaque. Nós entendemos que ali no livro de Gênesis, o sacrifício de Isaque não ocorre, pois havia uma ovelha, ou se preferirmos, o que diz a voz do Senhor é que um cordeiro poderia ser sacrificado em seu lugar. Nós demoraríamos 3.000, 4.000, pouco mais de 4.000 anos para entender que esse cordeiro era o filho unigênito de Deus, nascido do ventre de Maria. Ela encontrava-se na cruz e começa a se lembrar dos momentos descritos por Humberto de Campos na psicografia de Chico como não registrados, quando, por exemplo, ele recebeu os 2 ladrões do vale de Mitspe. Esses 2 ladrões, os mais perigosos, ela sai para procurar seu filho, que assim como João o Batista, e muitas vezes se encontravam para conversar, no silêncio, quando o procurava, nesse dia, ele se encontrava junto aos 2 ladrões mais perigosos, falando sobre o Evangelho àqueles criminosos. Como quem sabe, se assim estiver correto, esse Espírito que nos disse, nesse momento, falamos não a vocês, nos referindo, apesar que o Chico, quando visitou o Carandiru, ele perguntou: quantos somos aqui? Quantos presos somos aqui? E quando questionado quem eram os presos, disse: eles são um de nós que foi descoberto, porque talvez o crime não esteja tão longe nas nossas pretéritas encarnações. Então ele falava para os ladrões, ele falava para os peregrinos, convidava a todos a frequentar a sua casa, oferecia a comida, tratava os animais com o carinho que não era natural dos seus dias. Maria, se recordando de todas aquelas cenas da doçura do seu filho, que as páginas do Evangelho não contam, ela reflete sobre qual a razão de seu filho amado passar por tanta dor no momento da crucificação. Nós sabemos, segundo a psicografia de Humberto de Campos, que o primeiro ato de Jesus foi consolar a alma de Judas, que havia se suicidado em um galho de uma figueira. E ali nós nos recordamos igualmente que o amor de Jesus, apesar de infinito, não foi possibilitado de penetrar o coração de Judas, como também não foi possibilitado de penetrar o coração de Emmanuel, encarnado como senador Públio Lentulus, na beira do lago de Genezaré, e como não foi possibilitado de penetrar os nossos corações, por quem sabe quase 2.000 anos, eu digo por mim. E nessa jornada de Jesus, ele, sem sombra de dúvidas, jamais abandonou Judas, mas na condição de que necessitava do amor materno para que a consciência de Judas pudesse ser desperta. Na psicografia de Chico, no poema belíssimo de Maria Dolores, nós vamos encontrar Maria de Nazaré se direcionando após o seu desencarne. No momento da crucificação, Jesus dá a lição que nós devemos carregar, trazida também por Abraão, e o coroamento do monoteísmo sobre a terra, quando vê Maria ao lado de mais alguns, que ali se encontravam, poucos, e o único dos apóstolos se aproxima, coloca as mãos no ombro de Maria, e Jesus lhe diz: minha mãe.
eis aí o teu filho. Amado, meu filho, eis aí a tua mãe, diz a João, o evangelista, deixando a lição da família universal, e que, compreendendo o monoteísmo, assim, no coroamento daquilo que a primeira revelação traz em germe, nós deveríamos nos reconhecer como irmãos. João evangelista leva Maria para o norte, para, mais especificamente, a cidade de Éfeso, atual Turquia, porque as perseguições eram muito grandes e o ódio contra os seguidores do Cristo era bastante exacerbado naquele dia. Maria então fixou-se naquela casinha onde alguns de nós, quem sabe, visitará ou podemos visitar, ao menos entrar na internet, para que, reconhecendo a vibração, quem já esteve ou quem estiver, verá o que é um espaço, ou melhor, uma abertura no espaço-tempo. Porque quando se adentra aquela casinha, o tempo para nós. A vibração de Maria, apesar dela ter sido reconstruída, a vibração de Maria é completamente presente naquele ambiente. Ela de lá podia enxergar o mar Egeu e dedicava-se a receber os leprosos, os peregrinos, os viajantes, e demonstrando mais uma vez que Abraão estava muito bem inspirado nos seus dias de vida, e por essa razão ela faz aquilo que, quem sabe, ela mesma, junto ao Cristo, como nos diz Emmanuel na pergunta 276 do livro O Consolador, revelando que os profetas do Antigo Testamento muitas vezes eram diretamente inspirados pelo Cristo. Então, ela passa ali os seus últimos dias junto ao amado João, o evangelista, sobrinho de Maria também, e ali ela se dedicava aos peregrinos, aos adoentados. E agora sim, eu senão não vou ser mais convidado para vir aqui. Indo para o nosso encerramento, Maria, num daqueles dias, recebe, conta-nos Humberto de Campos, muito semelhante ao que Scholan Ash, o escritor judeu da Lituânia, religioso, que eu imagino que psicografando as obras que trouxe a respeito do cristianismo, ali conta Humberto de Campos, que chega um dia um homem, um mendigo em muita dificuldade e necessidade. Ele tinha as suas mãos, seu braço, seu corpo em chagas, e ninguém podia se aproximar dos leprosos. Ela vê aquele homem e chama, começa a lavar-lhe os pés, oferecer os melhores alimentos. Quando ela ouve a voz que lhe soa ao ouvido como uma música, seu filho amado, Jesus, voltara para recolhê-la. E ela diz: meu filho, tu aqui se encontras, vim levar-te para que seja a rainha do reino de meu pai. Maria, nos seus primeiros atos, iria se direcionar às catacumbas onde os cristãos primitivos, aprisionados como esses que nos ouvem, ao redor da casa transitória, que eram mártires do cristianismo primitivo, esses foram inspirados a cantar, para que naquele momento derradeiro do sacrifício, como fez Lívia Lentulus, entoando cânticos, usando a música para elevar as vibrações, como nos disse um espírito amigo nas passadas semanas, que quando com 7 anos de idade, quando desencarnou, dizendo que seu nome era Jacó, na Segunda Guerra Mundial, junto de seus irmãos, de sua mãe,
desceu do trem num campo de extermínio, Auschwitz, e a sua mãe, junto com outras crianças, dizia: cante, meu filho, cante, meu filho. E ela inspirando a música nos corações dos mártires do cristianismo primitivo. Por isso eu te digo, meu amigo, com toda certeza, jamais poderei alcançar as vibrações que as músicas podem oferecer, os cânticos evangélicos podem oferecer, principalmente nos momentos de dificuldade. E ali, então, direciona-se ela após para encontrar o espírito de Judas, que, não a reconhecendo, questiona quem é ela. E ela diz: eu sou aquela que oferece o perdão. E então, a nossa serva do Senhor e serva de todos os sofredores da humanidade inicia o seu trabalho para os suicidas, onde traz o livro Memórias de um Suicida. A legião dos servos de Maria, executando o trabalho de socorrer as almas, os espíritos que se perderam no mundo na desesperança e colocaram um fim aos seus dias através de abreviar pelo autocídio. Maria dedica-se como serva incansável às dores das quais não podemos suportar. Maria diz ao coração de todo sofredor, almejando que o nosso próprio coração nesse momento possa ouvir, para que nessa condição de trabalhadores da última hora, de convocados a sermos servos do Senhor, nos tornarmos aqueles que repetem, como fez Abraão, como fez Maria, como sem sombra de dúvidas fez o patrono dessa casa, Fabiano de Cristo, como faz todo aquele que se torna um verdadeiro servo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para entregar a minha vida, não em sacrifício do corpo, mas em sacrifício dos excessos, em sacrifício pela devoção da qual fomos convocados a vivermos a doutrina dos Espíritos, nos tornando aqueles que exemplificam e não apenas proferem as palavras, para que nós possamos ser aqueles que se tornam pequeninos aos olhos dos homens. E quem sabe um dia nós teremos um pouco da luz de Maria, como nesse momento dedicamos a todos aqueles que sofrem no seu campo de atuação as maiores dores da humanidade, aos suicidas, aos encarcerados, aos que perderam na dor do luto seus filhos, como Maria viveu em seu coração, para que o exemplo do amor, da abnegação, pudesse se eternizar como modelo a nós. Encerramos agora. Os seguranças não precisam me tirar por conta do tempo. E obrigado, amigos. Podemos respirar, né? Foi lindo demais. Que Deus te abençoe. Que momento, hein? Estou nessa casa já há alguns anos. E todos nós aqui, né? Momento muito raro. Realmente, os médiuns aí mais ostensivos depois vão poder escrever, né? Tudo que está acontecendo aqui, além daquilo que nós estamos sentindo, né, Soninha? Em nossos corações. Que vibração, hein, gente? Azar de quem não viu. É para chorar mesmo. Muita emoção. Você nos levou num patamar espiritual, vibratório, realmente diferenciado. Eu, particularmente, só tenho a agradecer, em nome de todos nós, né? Acredito, por esse momento.